seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, uma boa tarde, amém? Que bom que você veio, você escolheu a boa parte, está aqui oferecendo o seu culto ao Senhor, amém? Nós estamos em um domingo especial, um domingo de missões, aonde nós aprendemos sobre o nosso papel, sobre a nossa missão como igreja nessa terra, nesse tempo, amém? Nós também estamos aprendendo, queridos, sobre valores que vão guiar a nossa caminhada para realizar essa missão. Entre esses valores está a nossa vida de fé. Amém? Mas a palavra fala que, além da nossa fé, nós devemos associar a ela virtudes, como a perseverança. É importante que você creia na palavra, mas é importante que você persevere em crer na palavra, amém? O autor de Hebreus, ele nos estimula, nos encoraja a imitar homens e mulheres que viveram o sobrenatural no Senhor. Porque além de crer, eles foram longânimos, eles perseveraram, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, eu vou estar lendo a partir do versículo 35. Quando você encontrar, você dá um glória a Deus para mim, amém? Vocês estão rápidos, nem terminei de beber minha água. Amém? O texto diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa... Essa era a parte que você participava. Vou tentar de novo. Não abandoneis, portanto, a vossa... Amém. Ela possui grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de... Para que, havendo feito a promessa de Deus, alcanceis a... Só até aqui, amém? A carta aos Hebreus, ela é escrita para encorajar a fé de alguns irmãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E por conta da sua escolha, eles estavam sendo perseguidos, ao ponto de muitos deles desejarem que Jesus voltasse para que aquele sofrimento chegasse ao fim. Então, com esse propósito, o autor ele escreve a sua carta para encorajar esses irmãos a perseverarem, mostrando que a escolha deles era certa, porque Cristo era superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, a Josué e a todas as cerimônias do Antigo Testamento. Então a carta aos Hebreus, a sua essência, é um apelo à perseverança. Então no capítulo 10, a partir do versículo 32, ele começa a estabelecer esse apelo com base em, primeiramente, a sua experiência. Eles deveriam se lembrar dos dias passados, do início da caminhada deles. Quando eles foram iluminados pelo Evangelho, eles atravessaram grandes lutas e grandes sofrimentos. Mas o Senhor foi fiel. O Senhor sustentou a fé deles. Aquele sofrimento era algo descrito como vergonha, tribulação. Havia outros irmãos que estavam atravessando a mesma situação e eles estavam cooperando com eles, se compadecendo deles. Mas aquela luta era algo tão grande, ao ponto por conta da perseguição, as suas propriedades, os seus bens terem sido confiscados. Então, o autor, ele com base nessa experiência, na sua memória, ele faz um apelo. Vocês não podem abandonar a sua confiança. Ele fala que eles estavam cientes de que no Senhor eles tinham bens duradouros, bens eternos. Eles tinham uma convicção que fazia com que eles permanecessem firmes. Então ele faz esse apelo: não abandone a sua confiança, não abandone a sua
fé. Então ele apresenta um princípio relacionado à perseverança. Existe a necessidade de nós perseverarmos. Sem perseverança, nós não alcançamos a promessa do Senhor. Amém? Mas quem está esperando em Deus, quem está crendo em uma promessa. É por isso que ele cita 2 versículos, um de Isaías e um de Abacuque, dizendo que aquele que vem, virá e não tardará. O meu justo, ele viverá pela... Em seguida, ele faz um encorajamento. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós perseveramos em crer em um Deus que é fiel à sua palavra. Em um Deus que não muda. E é fácil confiar em um Deus que nunca mudou. É fácil confiar em um Deus que nunca mentiu. Amém? Então ele não somente fala sobre a necessidade de você crer e perseverar, mas ele nos ensina a como crer e a como perseverar. É por isso que no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele vai nos ensinar de como a nossa fé, ela deve operar, juntamente com a perseverança. Amém? Ele descreve a fé da seguinte maneira. Você conhece esse texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, amém? E a convicção de fatos que não vêm. A fé é como uma garantia, uma certeza, dentro do meu coração, com base na palavra de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que aquilo que o Senhor prometeu é a verdade e nos estimula a nos agarrarmos a essas verdades. Verdades que nós estamos aguardando que se manifeste, verdades que nós ainda não vimos. Então a fé é a expectativa do nosso coração, com base na palavra de Deus, de coisas que nós ainda não vimos, de coisas que nós estamos aguardando. Uma boa maneira de ilustrar para você como a fé deve operar na minha e na sua vida é você pensar em um pai que faz uma promessa ao seu filho. Amém? Recentemente foi o Dia das Crianças e você que tem um filho ou uma filha em casa, você sabe que se você promete uma coisa ao seu filho, meu amigo, aquela criança toma aquilo como uma verdade absoluta. Foi prometido ao meu filho mais velho que ele receberia soldadinhos de plástico no Dia das Crianças. E a partir daquele momento, ele já era dono daquilo. Ele começou a se imaginar realizando uma guerra. Ele começou a declarar que ele realizaria várias brincadeiras. E ele começou a se alegrar por dentro. Tudo aquilo que ele tinha era uma promessa dos seus pais. A fé deve operar da mesma maneira em nós. Nós precisamos conhecer o nosso Pai para então, pela fé, recebermos aquilo que Ele promete. Uma vida de fé não significa que nós não vamos ter lutas e sofrimentos. Amém? Um bom exemplo disso, João no capítulo 11. As irmãs de Lázaro, que estava enfermo, decidem enviar mensageiros até Jesus, dizendo que ele estava enfermo e que Jesus deveria ir até ele para curá-lo. Amém? Mas nós sabemos que algum tempo se passa, alguns dias se passam e ele morre. Mas Lázaro não era amado por Jesus? Amém? Porque elas sabiam disso. Porque elas sabiam do amor do Mestre pelo seu discípulo. É porque elas puderam clamar a Jesus. Porque elas sabiam que se o Mestre fosse até ele, aquela situação e aquela circunstância seria mudada. Então uma vida de fé não é sinônimo de uma vida sem lutas, amém? A palavra fala que no mundo nós teremos, e essa promessa, querido, é algo tão glorioso que você não precisa nem crer para receber. Amém? Mesmo sem crer, você experimenta isso. Porque ainda não se revelou a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Mas enquanto isso não se realiza, nós vivemos por fé. Então, o autor ele começa a apresentar para nós exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé e pela perseverança. Um bom exemplo, Noé. Durante 120 anos,
Ele pegava o seu machado pela manhã, entrava na floresta, derrubava madeiras para preparar uma arca. Não durante 10 anos, não durante 20 anos, não durante 50 anos, durante 120 anos, ele precisou crer e perseverar em crer. Amém? Então nós devemos associar a nossa fé à perseverança. Amém, irmãos? Como nós podemos fazer isso? Primeiramente, Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 4, só para localizar os irmãos, para a gente ganhar tempo, Jesus ele vai declarar a famosa parábola do semeador. Amém? Os irmãos conhecem. Amém? Ela também se encontra em Mateus no capítulo 13. Mas em Lucas no capítulo 8, Jesus vai dar alguns detalhes sobre fé e perseverança. Ele compara os seus ouvintes a diferentes tipos de solos. E em cada coração ou em cada tipo de solo, a mesma semente, a mesma palavra, as mesmas promessas geram resultados e frutos diferentes, dependendo de quem a recebe. Ele compara alguns dos seus ouvintes a um solo descrito como a beira do caminho. Era um espaço entre uma plantação e outra, onde os animais e as pessoas costumavam circular. Aquele solo era um solo muito rígido, por isso que a semente, quando caía ali, ela não conseguia penetrar a terra, então germinar. E ele compara essas pessoas a alguém que ouviu a palavra e não compreendeu a palavra. E a ignorância é um perigo para cada um de nós. Um bom exemplo na nossa história, a declaração da escravidão. Aleluia! A proclamação da libertação dos escravos. Aleluia, glória a Deus. Após aquilo, muitos escravos souberam do fato que havia acontecido. Mas apesar da sua situação ter mudado, eles continuaram a viver como, mas sendo porque não compreenderam aquilo que eles ouviram. Nós precisamos compreender que, como filhos de Deus, a nossa situação mudou. A nossa condição mudou. A nossa vida não é mais a mesma. Jesus também compara o coração dos seus ouvintes a um solo pedregoso. Aquela semente, quando cai naquele solo, ela começa a criar raízes. Mas chega um determinado momento em que ela não encontra água. Ela não encontra umidade. Então, quando o sol forte, ele vem, aquela planta murcha. Porque ela não encontrou naquele solo profundidade, mas também água. Nós precisamos regar a semente da palavra. Nós precisamos regar as promessas que nós recebemos do Senhor. Porque quando surgirem, queridos, circunstâncias que querem murchar a nossa fé, se dentro de nós houver água, se dentro de nós houver promessa e convicção nas promessas do Senhor, nós vamos perseverar. Amém? E ele também compara o coração dos seus ouvintes a um solo cheio de espinhos. Porque os espinhos, eles sufocavam aquela planta que estava querendo crescer e se desenvolver. Ele diz que esses espinhos são as preocupações, a ansiedade. Existem pensamentos que dentro de nós vão competir com o espaço que a palavra deve ocupar. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade de remover até a raiz toda e qualquer ideia contrária à palavra do nosso Deus, para nós perseverarmos. Então ele fala aqui um outro tipo de solo, um solo fértil. É aquele que recebeu a semente da palavra e a reteve com perseverança. Então, para que a mesma palavra possa gerar resultado na minha e na sua vida, nós precisamos ouvir, compreender, regar, mas também remover qualquer tipo de pensamento contrário à palavra, para nós retermos, perseverarmos e frutificarmos. Um bom exemplo disso, a história
dos 12 espias em Números, capítulo de número 13. A mesma palavra, a mesma semente foi dito a 12 pessoas diferentes. Eles tinham uma missão, deveriam entrar na terra de Canaã, terra que manava leite e mel, porque o Senhor havia feito uma promessa de que eles receberiam aquela terra como herança. O Senhor havia feito essa promessa. Então a sua missão era entrar na terra e espiar a terra. E ao final de 40 dias deveriam trazer um fruto daquela terra, mas também um relatório. Eles deveriam descrever como era o povo daquela terra. Eram muitos, eram poucos, eram fortes, eram fracos. Como eram as cidades, os vilarejos daquela terra. Eram fortaleza, haviam ali exército. Como eram aqueles homens? E ao final daqueles 40 dias, nós vemos a mesma promessa, a mesma palavra sendo recebida de maneiras diferentes. A palavra fala sobre alguns que trouxeram um relatório de incredulidade. E por conta do seu relatório de incredulidade, foram privados de alcançar as promessas do Senhor. Nós sabemos, queridos, que a fé, ela tem uma confissão, sim ou não? O espírito da fé, nós cremos e por isso nós falamos. E o que eles declararam? A terra verdadeiramente mana leite e... Porém, queridos, nós não podemos colocar poréns. Não podem existir mais, todavia, entretanto, porque o nosso Deus é fiel e poderoso. E eles começam a declarar incredulidade. Nós não vamos receber essa promessa, nós não vamos entrar naquela terra. O povo que habita naquela terra é forte e poderoso. E vocês sabem que a fé, ela também possui uma visão, amém? Eles dizem aos nossos próprios olhos e também aos olhos dele, éramos como gafanhotos. Por quê? Porque o lugar do gafanhoto era no deserto. É lá que João Batista, por exemplo, se alimentava dos gafanhotos. O que eles estavam confessando, declarando? O nosso lugar não é aonde o Senhor nos prometeu. O nosso lugar é fora das promessas. Por quê? Porque eles tinham uma visão errada daquilo que foi prometido. Mas nós não andamos por aquilo que nós andamos por fé. Então nós precisamos entender, queridos, que assim como uma confissão e uma visão, a fé ela também tem uma atitude correspondente. Qual foi a atitude deles? Gritaram e choraram a noite toda, murmuraram, quiseram levantar um líder para derrubar Moisés e voltar para o Egito. E aquilo que eles estavam crendo, vendo, declarando e agindo, gerou um resultado sobre a vida deles. Queridos, a ação, a fidelidade do Senhor nas nossas vidas é determinado por como você crê, por como você persevera. Moisés intercede pelo povo e o Senhor diz para eles: até quando esse povo não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz? Ou seja, eles se esqueceram daquilo que eu fiz no Egito. Eles se esqueceram da coluna de fogo. Eles se esqueceram da nuvem que protegeu eles do sol. Eles se esqueceram do maná, das codornizes. Eles se esqueceram, como o autor de Hebreus nos diz. Queridos, a nossa perseverança precisa estar baseado na nossa experiência com o Senhor. Mas a palavra fala que teve alguém que teve um espírito diferente, uma outra atitude de fé e de perseverança. Josué e Caleb tiveram uma confissão diferente, uma declaração diferente. Eles quiseram calar a incredulidade do povo, dizendo: eia, nós vamos subir e nós vamos possuir a terra que o Senhor nos prometeu. Nós vamos devorar aquele povo quem come pão. Por quê? Porque
o Senhor, Ele é conosco. E então Deus usa Moisés para dar uma resposta a Caleb. Porque Caleb perseverou em me seguir. Ele e a sua descendência vão herdar a terra. Isso acontece no dia seguinte? Não. Isso acontece no ano seguinte? Não. 45 anos se passam. Josué entra na terra e Hebrom estava no coração de Caleb. Meu Deus, queridos, as promessas do Senhor precisam estar no seu coração. Você não pode se esquecer disso. E ele vai até Josué dizendo: Josué, eu não me esqueci daquilo que o Senhor me prometeu. Eu continuo com a mesma força, eu continuo com o mesmo vigor, eu vou perseverar. Então Josué diz: meu filho, Hebrom é teu. Você perseverou. Josué no capítulo 14 ele diz: porque Caleb perseverou, ele e a sua descendência herdaram a terra. Porque ele não somente creu, ele creu e perseverou. Como nós podemos perseverar? Como nós podemos imitá-lo? 2 Coríntios, no capítulo de número 4, amém? A partir do versículo 16, Paulo vai nos ensinar um princípio relacionado à nossa perseverança. Você encontrou? 2 Coríntios 4, 16. O texto diz o seguinte: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior ele se corrompa, contudo o nosso homem interior ele se renova de dia em... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são... Então, qual é o princípio que ele quer nos ensinar aqui relacionado à nossa perseverança? Paulo estava falando sobre os desafios, sobre as lutas e os sofrimentos do seu ministério, inclusive a possibilidade do martírio, dele morrer cumprindo com o seu chamado. E ele fala que apesar dessa ameaça, apesar desse perigo, ele não desanimava. Ele permanecia, ele perseverava. E ele ensina o como nós podemos perseverar. Ele fala que todas as suas lutas e os seus sofrimentos eram leves e momentâneas tribulações, quando comparadas à glória que estava reservada para ele. Alguns versículos antes e alguns versículos depois, Paulo ele fala o seguinte: eu sei, eu estou ciente. Primeiro, que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu também vou ressuscitar. E ele fala sobre o seu corpo. Da mesma maneira que se essa casa terrena for destruída, eu tenho me aguardando, esperando nos céus, um edifício, algo que será me dado pelo Senhor, um corpo glorioso. Em outras palavras, Paulo ele não desanimava, ele não perseverava, porque ele tinha uma convicção. Ele sabia de algo e ele não abria mão dessa verdade. E ele fala que ele não desanimava pelo seguinte: porque ele não colocava os seus olhos naquilo que era visível, nas coisas que se, mas nas que não se. Por quê? Porque as circunstâncias, queridos, são passageiras, são temporárias, elas podem ser
mudadas, mas o nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Em outras palavras, ele estava falando sobre o seu foco, sobre a sua atenção, aonde ele colocava os seus olhos, poderia fazer com que ele permanecesse, perseverasse ou desanimasse. E eu te pergunto, aonde você tem posto os seus olhos? Nas coisas que se veem ou nas coisas que não se veem? No Senhor ou nas circunstâncias? Amém? Tiago, no capítulo de número 1, a partir do versículo 7, a palavra fala sobre a nossa necessidade de sabedoria e de como essa necessidade ela pode ser suprida no Senhor. Nós podemos pedir a Ele, mas nós devemos pedir em nada duvidando. Amém? Alguém que duvida é semelhante às ondas do mar, que são agitadas pelo vento. Você sabe que só existem ondas porque existem o quê? Ventos. E ele está dizendo que alguém que tem um ânimo dobre, alguém que não é perseverante, é alguém que tem os seus pensamentos afetados pelos ventos, pelas circunstâncias. Para que eu e você possamos perseverar, nós precisamos guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos, não permitir que as circunstâncias determinem a maneira como nós vamos crer. Um bom exemplo disso, Mateus no capítulo 14. A palavra fala que Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, recebe um convite. Ele diz: Jesus, me chame a ir ter convosco. Jesus e ele dá um passo para fora do barco. Ele coloca os seus pés sobre e no mesmo momento, o que acontece com ele? Ele começa a andar sobre o mar. Mas em determinado momento, ele começa a reparar E o que acontece com o seu coração, com a sua alma? Ele sente medo. Ele não colocou os seus olhos em quem estava chamando a andar sobre as águas. Ele colocou os seus olhos sobre as circunstâncias. E no mesmo momento ele começou a naufragar. Por quê? Porque ele não perseverou quando as circunstâncias surgiram, contrariando a sua fé. Mas, querido, Jesus é tão bom que ele estende as mãos para Pedro, tira Pedro das águas e coloca Pedro de volta em pé. Nós cremos em um Deus que, mesmo se a nossa fé vacilar, queridos, Ele nos levanta e Ele nos acolhe para que nós possamos perseverar em fé. E eu quero te dar um exemplo positivo disso. Romanos no capítulo de número 4, amém? A partir do versículo 17. Nós vamos ver como Abraão não somente creu, mas também perseverou em fé. Amém? Romanos capítulo 4, versículo de número 17. O texto diz o seguinte: por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não. Em primeiro lugar, a palavra fala que Abraão, ele estava convicto e firme em uma promessa, de que ele, apesar da sua situação, um homem de idade avançada, ele tinha 75 anos quando recebeu a promessa, Sara, a sua esposa, era estéril. Apesar dessa situação, ele creu no Senhor. Mas o texto também não fala somente aonde a fé de Abraão estava firmada, nas promessas de Deus, mas também no Deus em quem Abraão estava crendo. O Deus que vivifica os mortos, o Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Também um Deus que era capaz de trazer à existência aquilo que não existe através da sua palavra. Em outras
palavras, Abraão estava crendo no Deus Todo-Poderoso. Então, no versículo 18, a palavra diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, esse versículo fala sobre circunstâncias que eram contrárias à fé de Abraão. Por isso ele precisou perseverar. Abraão estava esperando contra a esperança. Ou seja, não haviam circunstâncias favoráveis para o Senhor cumprir com a sua promessa. Naturalmente dizendo, ele estava aguardando o impossível se tornar uma realidade na sua vida. Mas ele estava crendo no Deus que não somente era poderoso, mas também era fiel. Em Hebreus, no capítulo 11, a palavra vai dizer que Sara, ela considerou ao Senhor como fiel e recebeu poder para gerar. Em outras palavras, eles estavam crendo em um Deus que era poderoso e fiel para cumprir aquilo que havia sido prometido. Então, porque ele creu, ele se tornou. Nós precisamos crer na palavra de Deus para nos tornarmos aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Então, antes do filho de Abraão ser gerado no ventre de Sara, ele foi gerado pela fé no coração de Abrão. É assim que ele era chamado inicialmente. Mas dia após dia, ele precisou perseverar. Ele precisou olhar para si mesmo e declarar, confessar: o meu nome, pela fé, não é somente um pai exaltado, é um pai de uma numerosa nação. Eu sou aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Eu sou Abraão, pai de nações, pai de multidões. Eu creio. E aí, 25 anos se passam. Perseverança. E a palavra fala que ele não enfraqueceu na fé. Ele foi fortalecido na sua fé. Ou seja, a palavra descreve um processo que Abraão precisou atravessar até alcançar a promessa que o Senhor tinha para a sua vida. Há diferentes níveis de fé, meu irmão. O mesmo Abraão que em Gênesis capítulo 15 questiona ao Senhor: Deus, eu não tenho filhos, a minha esposa é estéril, eu sou um homem de avançada idade. Será que o meu servo Eliezer, o Damasceno, será o meu descendente? Então Deus chama Abraão para mudar a sua visão e mudar a sua declaração. Abraão, sai da tua tenda, coloque os seus olhos nas estrelas dos céus. Será que você é capaz de contá-las? Será que você é capaz de dizer quantas estrelas há no céu? Eu conheço cada uma delas pelo nome. E eu as chamo, e elas vêm até mim. Irmão, Deus está te chamando a mudar a tua visão. Deus está te chamando a não olhar para as circunstâncias, para aquilo que é temporário, para aquilo que através da sua palavra Ele muda, mas no Deus que é poderoso e fiel. Abraão, como ele foi fortalecido, dando glórias a Deus, agradecendo por aquilo que ainda não tinha se manifestado, por aquilo que ainda ele não estava vendo, mas pela fé ele já tinha recebido. E ele perseverou dia após dia naquela palavra. Ele perseverou dia após dia, independente das circunstâncias. Jeremias, no capítulo 17, ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor.
Bem-aventurado é o homem que espera no Senhor, pois ele é como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas. Independente da sequidão, independente do calor, as suas folhas permanecem verdes e ele continua frutificando. Ele persevera, porque as suas raízes estão fincadas em um Deus que é fiel e é poderoso. Há um poder, queridos, na perseverança. E para nós começarmos a concluir, Isaías no capítulo de número 40. Aleluia, Deus é bom, fiel e poderoso é o nosso Deus. Israel estava, ou melhor, quando Isaías escreveu, quando o Senhor usou o profeta Isaías, ele escreve essa profecia, essa palavra, 150 anos antes do cativeiro babilônico. 150 anos antes do seu povo atravessar grande luta e grande sofrimento. E o povo permaneceria 70 anos cativo, aguardando uma promessa de que eles retornariam para sua terra e de que eles viveriam aquilo que eles estavam aguardando no Senhor. E Deus sabia que durante aquele período de espera, eles poderiam enfraquecer na fé. Eles poderiam deixar de confiar no Senhor. Eles poderiam olhar para as circunstâncias. Então, a partir do versículo 28, ele diz o seguinte: não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e não se fadiga. Ele não se pode esquadrinhar o seu entendimento. É como se Isaías estivesse se antevendo àquela necessidade, dizendo: será que vocês não lembram? Será que vocês não conhecem a sua própria história? Da onde o Senhor os tirou? Aquilo que Ele fez, como Ele foi fiel, como Ele demonstrou o seu poder. Queridos, a perseverança é um lugar onde a fidelidade do Senhor nos encontra. E Ele começa questionando, fazendo: guarda o seu coração. Aquele que te fez a promessa primeiro é o eterno Deus. Antes mesmo que os montes se formassem, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. E Ele fala: esse Deus que está te fazendo essa promessa, Ele é o Criador dos confins da terra. Se nós formos alguns versículos antes, Ele vai descrever Deus como aquele que na concha das suas mãos recolhe as águas do mar. Naquele que abre os céus como quem abre a sua cortina pela manhã. Um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas a partir da sua palavra. Não sabeis que esse Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga? E aí no versículo 29 ele diz o seguinte: esse Deus que não se cansa, esse Deus que não se fadiga, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Deus que não se cansa e o Deus que não se fadiga é esse Deus que compartilha conosco a sua força. É o Deus que compartilha conosco o seu poder. Aleluia! Os jovens se cansam, mas não o nosso Deus. E deixa eu te dizer, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que perseveram em crer, eles não se cansam,
eles não se fadigam, eles sobem como águias, eles correm, eles caminham e eles não se cansam, porque a sua força está em um Deus que é fiel e poderoso, e um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, um Deus que fala e faz, que promete e cumpre, mas também em um Deus que quando a nossa fé está enfraquecendo, Ele nos fortalece. Queridos, eu creio que o Senhor quer nos fortalecer. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero te fazer um apelo. Se durante algum momento da sua caminhada você olhou para as circunstâncias e a sua fé se enfraqueceu, o Senhor quer compartilhar com você a sua força, o seu vigor. Vem até aqui na frente. Você que em algum momento, por causa das circunstâncias, se abateu, se entristeceu, eu creio que a graça do Senhor pode te alcançar e pode te fortalecer. O Senhor não quer que você pare, o Senhor não quer que você desanime, o Senhor quer que você alcance aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Mas para alcançar as promessas é necessário perseverança. E existe um poder, querido, em esperar no Senhor. Existe um poder em colocar os nossos olhos no Deus que nos faz a promessa. E um Deus que é fiel e poderoso. Então feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque fiel e poderoso é o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque há um poder, há uma graça em esperar, confiar no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos faz perseverar para alcançarmos as suas promessas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor compartilha, Pai, com aquele que está cansado a sua força. Obrigado porque o Senhor revigora aquele que está sem ânimo e sem vigor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.